Eleições 2024 e o candidato de hoje é o candidato a prefeito de Murici, Calbi Freitas, que veio direto de lá para nos contar como é que está aquela eleição, que por sinal, pelas últimas pesquisas, está acirradíssima. Seja muito bem-vindo, Calbi Freitas, como é que o senhor está? Essa foi danada. Não, é sobre boa tarde, boa noite. Mas aí você dá o bom dia, o boa tarde e o boa noite. Dá para quem vai pro YouTube, não sei que hora eu vou lançar. Esse vídeo é gravado, viu, gente? Ele não sabia disso. Aí pode falar, diga bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu quero agradecer a oportunidade, né, mais uma vez, né, de estar aqui, né, e tentar esclarecer a toda a sociedade alagoana e especialmente a minha terra, ao meu povo, né, muriciense, que precisa tanto de que a gente faça realmente uma mudança séria em nossa cidade. Eu que agradeço, Calbi, por ter aceitado o convite. Você é o segundo candidato a prefeito que vem aqui. O primeiro foi para o Maceió. A gente está com a agenda aí fechada com alguns outros candidatos. E queria iniciar para você perguntando, a política no interior é diferente do que da capital? A política no interior é uma coisa muito pessoal, né? Uma coisa muito pessoal. Não existe essa figura do mito, da imagem construída. As pessoas têm uma relação muito direta com os candidatos. Então, é por isso que dá muita briga? Também não. Eu acho que aí é outro foco, porque na realidade o que dá muita briga, né, é que política em muitos lugares, deixou de ser política, é um negócio. Então são interesses pessoais, né, não são interesses do povo, não é interesse público que se discute, é interesse pessoal, é a vantagem, né, é o investimento que se faz e que se quer retorno. Então, quando se há alguém, né, ou alguma coisa que venha a ser obstáculo para esses interesses menores, realmente gera confusões seríssimas, né? Inclusive, a gente tem conhecimento aí de casos, né, agora recentemente, de assassinatos e todo tipo de violência. Isso é latente aqui no Nordeste, e principalmente no interior do Nordeste. Calbi, eu sempre faço essa entrevista como se fosse uma entrevista de emprego. O senhor é candidato a um cargo público e a gente está aqui para uma espécie de prestação de conta, onde o senhor vai falar primeiro quem é o senhor, quais os seus viés políticos, ideológicos, e depois suas pretensões políticas, o que o senhor pretende fazer como prefeito de Murici, quais suas ideias, seu plano político, como é que está lá a disputa eleitoral nesse momento e quais suas chances quanto candidato. Como que o senhor mesmo acredita no senhor? Lá no final a gente vai falar sobre isso. Então, para começar, de onde é que vem, onde é que nasce Calbi Freitas na política? Olha bem, a minha família sempre esteve muito ligada à política. Então, eu nasci, né, quando eu nasci, meu pai era prefeito de Murici. Então, na barriga da minha mãe, eu já tive várias experiências políticas, né? E depois durante muito tempo, realmente fui estudar e não fiquei tão próximo da política. Mas toda a minha família teve participação política em Murici. Em 1986 é que eu diretamente fui participar da eleição em Murici, apoiando então o candidato a governador Guilherme Palmeira, contra o apoiado. 18 anos atrás, no caso. Não, 1986. 86 era 18. 40 anos atrás. Desculpa. 40 anos matemática boa desse gordinho aqui, viu? Então, 40 anos. Então, em 1986, né? Já tentando não deixar que o senador Renan Calheiros emplacasse o seu candidato Fernando Collor ao governo do Estado. E, infelizmente, o Collor ganhou. E de lá para cá, realmente, Murici sofre muito com isso. Porque nós tínhamos, então, um hospital que funcionava a pleno vapor. E a realidade mudou completamente, né? O Hospital de Murici, naquela época, atendia pessoal de Pernambuco, Canhotinho, Quipapá, São João de Garanhuns, desciam
né, e toda a região de Alagoas também, aquela região toda. O Hospital de Murici tinha 2 centros cirúrgicos que funcionavam, centro radiológico, centro diagnóstico. Infelizmente, depois que o senador Renan Calheiros assumiu o poder político estadual, isso tudo desapareceu do nosso hospital. E como todas as outras políticas, né? Sumiram do estado de Alagoas, tendo à frente o senador Renan Calheiros. Aí, em 1986, o senhor sai candidato à prefeitura, o senhor não se elege, mas o senhor cria uma timeline, né? O senhor passa a ser conhecido naquela cidade. Qual que é a profissão do senhor? Eu fui candidato em 2016. Ah, tá. E em 86 eu apoiei, né? Já fui para Murici participar diretamente de política. Sim. Apoiando o então candidato a governador Guilherme Palmeira. Juntamente com minha família. E aí ele se elege? E ele se elege governador com o Fernando Collor se elege. O Guilherme Palmeira foi derrotado pelo governador, pelo então candidato a governador Fernando Collor de Mello. Tá, agora tô me conectando. Em 86. E de lá para cá eu nunca mais tirei o pé da política diretamente de Murici. Certo. De uma forma ou de outra. outra. Sua profissão nesse momento é qual? Eu me considero um servidor público estadual aposentado. Durante 42 anos eu fui servidor público estadual. Certo. Estou aposentado, mas também sou advogado, né? E meu pai tem uma propriedade herdada do meu avô. Meu pai passou para a gente, então eu e meus irmãos temos também uma propriedade rural em Murici, onde vivemos hoje, onde eu vivo. Desde que se conhece por gente de Murici? Dentro de Murici, sempre. Entendi. Então, e aí em 2016 o senhor faz qual tipo de movimentação que lhe atrai de novo? Que diz, olha, agora eu preciso botar meu nome lá de novo. Eu fui vereador de 2000 até 2008. Então a gente pulou para 2016, então vamos voltar um pouquinho nessa timeline. 2000, o senhor sai candidato a vereador. E aí o senhor ganha? Candidato a vereador e fiquei lá por duas legislaturas, né? Sim. Só que eu vi que como vereador muito pouco podia fazer, né? As pessoas no interior ainda existe a coisa de que o vereador está em segundo plano a escolha do vereador. E o senhor sempre teve essa característica que é notável, assim, me perdoe já fazer essa caricatura, de ser independente. O senhor parece ser uma pessoa independente, porque o senhor me fala, não, eu não tenho aliança com hoje um dos lados mais fortes da política aqui de Alagoas, que é Arthur Lira, mas eu também não tenho com Renan Calheiros, e o senhor está lá com percentual importante nas pesquisas. Como que é o senhor, de forma independente, em 2000 já, que aí pelo seu próprio discurso fala que era sozinho lá, o senhor consegue esse protagonismo? Tem exatamente esse detalhe aí que realmente até usam. Eu fui eleito em 2000 pelo MDB, juntamente com o prefeito Remy Calheiros. Mas já em janeiro, eu disse a ele, numa reunião com ele na prefeitura, que ele fizesse o trabalho dele e que eu iria fazer o meu trabalho. Sim. E procurei, dentro das minhas limitações, das minhas limitações, como vereador novato, né, fazer o meu trabalho de vereador. Até porque, nesse momento, tivemos também tem um fato que marcou o início desse meu mandato, que foi uma visita e uma dedicatória em um livro escrito pelo padre Jimmy, que passou em Murici, onde ele dizia que a Câmara de Murici cumpria um papel omissivo-complicivo. Quer dizer, que ajudava a gestão a não realizar as coisas sendo omissa. E eu fiz o padre naquele momento, no primeiro momento que eu pude usar a tribuna da Câmara, ele disse que não iria cumprir esse papel de omisso e cúmplice. E assim eu fiz. Passei os 4 anos lá, né, no MDB, mas já cobrando do prefeito, então prefeito Remy Calheiros, a obrigação que ele tinha como prefeito. Para colocar você um pouco no contexto, ouvinte, tem uma peculiaridade nessa história. Eu acho que essa timeline aí se torna um dos momentos mais importantes dessa trajetória, porque o cara entrar já o primeiro mandato de vereador,
primeiro mandato para qualquer coisa é difícil, mas para vereador ele ainda é mais difícil. Você sempre é olhado de uma forma, ali pelo que eu conversei com os outros vereadores já atuantes, de uma forma meio como se fosse um aluno, um novato entrando numa escola e a professora fala assim, olha, junta em dupla para fazer um trabalho. Aí todo mundo tem a sua própria dupla e aqueles dois que sobrou ali são os novatos. É a mesma coisa para o vereador. E no interior ainda tem um agravante, isso aí tem um atenuante, é pior. E ainda de forma independente nessa construção que ele passa aí nessa timeline, ainda é pior ainda. Então é um momento aí que a gente tem que ter a curiosidade. O senhor lá avisa o Remy Calheiros que vai trabalhar de forma independente, ganha essa dedicatória do padre e diz, não, eu vou ser oposição. Eu vou ser, aliás, oposição não, eu vou ser diferente. E aí o senhor continua o seu trabalho. Como é o seu trabalho nos anos seguintes? Exatamente, né? Nós, a época, né, o primeiro momento realmente foi professor já me denunciando em fevereiro, quando iniciaram as aulas, problema da falta de merenda escolar nas escolas. Então eu fui investigar e descobri que merenda escolar, pelo menos o governo federal, já encaminhava recursos durante 11 meses do ano. E todo mundo sabe que todo ano tem aula, todo mundo tem escola funcionando. E por que não havia merenda escolar, já que o governo federal mandava os recursos? Então eu já comecei, isso já foi já me pegou, né, profundamente, porque eu digo, eu sempre fui gordinho, sempre fui meio obeso, e eu não gostava de comida. Não gostava e gosto, né? Tenho que estar me controlando, então como é que eu ia aceitar, né, ter toda a facilidade do mundo na vida, inclusive mesa farta, sempre que meu pai promoveu para a gente lá em casa, e eu aceitar ser cúmplice de uma coisa que, né, de faltar merenda, menino voltar para casa às 9 horas da manhã, 10 horas da manhã, a professora tem que acabar a aula, porque a primeira refeição dele, que ele não tinha em casa, ia ser na escola, merenda escolar, e não ter merenda escolar na escola. E com isso eu fiz denúncias na Câmara, Ministério Público, CGU, e o então deputado Remy Calheiros foi condenado, passou 8 anos inelegível. Através de uma denúncia do senhor? Nossa. Muita gente não sabe disso, mas eu insistia com a CGU, com todo mundo, até que se chegou uma materialização que realmente não havia o uso devido do recurso da merenda escolar. E ele ficou 8 anos. Ele só foi eleito deputado estadual na última eleição porque voltou a ser elegível. Mas ele já queria ser na eleição passada, na anterior. Então, eu comecei isso, briga pela taxa de iluminação que existia, que era inconstitucional, eu consegui derrubar, briguei para que ela não voltasse, mas eles conseguiram, houve a mudança na legislação e conseguiram implantar a contribuição de iluminação pública, e o povo até hoje paga, caríssima, né? Então, comecei essa briga e enxergar que o povo era o último a ser enxergado, porque a família Calheiros, o problema dele é sempre política. É uma família que vive de política. Então, tem de 2 em 2 anos, tem eleição para a família Calheiros, porque sempre tem alguém precisando dos votos na cidade. Então, não se tem um planejamento de gestão. É sempre o planejamento do voto, do resultado eleitoral. Então, se torna uma cabine de empregos? Também. Hoje nós temos a prefeitura loteada, entupida, contrato de todo tipo lá. Então, e as pessoas ficam, né, realmente é uma cidade que não tem trabalho, as pessoas têm que se submeter ao emprego que recebem da prefeitura. E o senhor acha que pode fazer diferente? Podemos, eu digo que sempre que não faço milagre, mas a gente pode começar, né? Nós temos cidades, nós temos o resto do Brasil. Muita gente fala, a saúde é a mesma coisa, não, todo canto é a mesma coisa, a educação em todo canto é a mesma coisa. Não, nós encontramos no estado de Alagoas mesmo prefeituras que são administradas, né, com mais zelo, com mais cuidado, que tem resultados na área de saúde, tem resultados na educação. Agora muitos municípios daqui do estado de Alagoas foram premiados pela qualidade da educação, né, a melhoria na qualidade da educação. Mas lá se prega que tudo é como no rasteiro, tudo é ruim mesmo, porque todo canto todo mundo é desonesto. Eles pregam isso, fazem isso. E o problema do desemprego em Murici em 10 anos perdeu 3 mil habitantes.
Em 2010, Murici tinha 28.333 habitantes, hoje tem 25.184. Foram embora por falta de oportunidade de trabalho. Candidato, vamos voltar na timeline. O senhor falou em 2000 do seu primeiro mandato, né? 2000? Aí o segundo mandato, o que o senhor traz de cases de sucesso que a gente pode dar de exemplo aqui para o eleitor? Já fui candidato pela oposição, né? Já não acompanhei mais os Calheiros, né? Já não fui candidato, porque já passei os 4 anos realmente cobrando e exigindo que a gestão fosse diferente, então já fui para a oposição. E continuei nesse trabalho de denunciar, de cobrar. Infelizmente, eu vi que fiquei só na Câmara. Fiquei só. Então, muito pouco eu posso fazer aqui. É mais um que vai ficar recebendo salário sem nada produzir. Porque no Legislativo é a maioria que vence, né? Maioria que vence. Não adianta o colegiado. O colegiado, a maioria que vence. Você fica impotente. Então, deixa eu fazer um corte aqui, porque isso é muito importante que ele está falando. Eu recebi aqui um candidato que já é vereador lá por São Luís do Quintude, o Fernando Queiroz. Isso. Ele era sozinho quando entrou, e ele, naquela animação toda quando entrou, termina agora o mandato com 4 pessoas ao lado dele como oposição ao atual governo daquela cidade. Esse recado não é para o candidato, não é para o político, é para você, eleitor. Eu acho que é muito importante toda cidade, independente da situação de partido, situação partidária, ter oposição, né? Porque quando você tem uma conformidade de situação, vira automático, vira um monólogo. Tudo que o prefeito quer passa, tudo que a Câmara quer passa, e aí vira um acordo de cavalheiros, sendo que onde a máquina pública é o principal fator. Então tem que se ter oposição, independente se é do seu lado. E aí para você entender um pouco de política e entender o que vai fazer bem para você. Vamos dar exemplo, né, para ser imparcial. Se o candidato que ganha a prefeitura é do PL, na minha visão, tem que ter oposição do PT. Se é do PT, tem que ter oposição do PL. Mas se for todo mundo PT, se for todo mundo PL, infelizmente não dá. Essa é a situação que ele vivia no segundo mandato dele, e por isso que ele desanima. Desculpa fazer esse corte na timeline, porque é muito importante. Pode continuar. Mas é isso, realmente as pessoas, né, quando o eleitor, ele normalmente não enxerga essa necessidade de se ter esse contraditório dentro do legislativo, ele não enxerga. Então, vota no prefeito, e normalmente do prefeito que ganham também os vereadores do prefeito. Normalmente o prefeito que chega ao poder, é comum ele chegar com uma bancada que já é dele antes da eleição, não foi eleita com ele, é a bancada do prefeito, né? Inclusive financiada pelo prefeito, pelo partido do prefeito, pelos recursos do prefeito, pela estrutura do prefeito. Então, não é um representante do povo que vai para a Câmara, é um representante do prefeito também, né? Então, infelizmente, eu tenho dito às pessoas que precisam escolher o vereador, porque normalmente diz, no prefeito eu escolho, o vereador é qualquer um, que me dê alguma coisa, por favor. É muito triste essa situação. Não façam isso. Eu não sei onde a gente vai parar com isso. Não façam isso, porque você está jogando o seu interesse, o seu direito no lixo, né? Principalmente quando troca por algum favor, por algum presentinho, que nessa época chove, sem falar no cadastro, no famoso cadastro, né, conhecidíssimo hoje nas eleições, tanto municipais, no interior, como nas capitais também existe isso. Então, Calbi, ainda existe troca de cimento por voto, chapa? Não existe não, isso não é possível. Enxoval de casamento. Não acredito nisso. Aro de bicicleta. Não, aí passou do limite. Aro de bicicleta eu nunca ouvi falar não. Sem imaginar.
Agora foi demais. Área de bicicleta. Inclusive, ficam sendo vigiados pelo área de bicicleta que recebeu, porque se outro vereador entrar na casa dele, ele vai perder o área de bicicleta, porque o vereador que deu, ou o político que deu, vai mandar tomar. Calbi, como que a gente vai encontrar solução se as pessoas não têm educação política? O povo tem que abrir o olho, tem que enxergar de que o que sofre, a falta do remédio, a falta de educação, a falta de futuro do filho, se deve a tudo isso, né? Ao político caridoso, ao político bonzinho, aquele que chega na época da eleição, dá tudo, entrega tudo, né? Resolve o exame, o óculos. É isso que as pessoas têm que enxergar, que está detonando a política do Brasil, né? Quem está tomando conta, realmente, todo mundo diz hoje, homem de bem não participa da política. Porque você tem que concorrer, você tem que conviver, né, com um canalha, com um irresponsável, inconsequente, vai ficar pra né, sempre que detona o direito, os interesses de todo mundo para conseguir o mandato. Como você não tem esse jogo de cintura, como você não quer o bem, o seu bem, mas quer o bem também de sua família, de sua cidade, de toda a comunidade, aí você não presta, você não serve. Eu em Murici aconteceu isso comigo agora, né, que eu fui considerado uma carniça porque não tinha dinheiro. O Calbinho não gasta dinheiro em eleição. Eu fui até um dia desse caçado por isso, porque não queriam que eu fosse candidato de jeito nenhum, porque surgiu uma oposição dizendo que era endinheirada, que tinha dinheiro para gastar, que tinha estrutura de A, de B, de C, e que eu não poderia ser candidato com as ideias que eu tinha, com as ideias que eu preguei nas duas últimas eleições, sem um tostão na rua, mas fui para a rua confiando e acreditando que o povo enxerga assim, o povo não quer sofrer, só que o povo, normalmente na sua boa fé, achando que deve, né, que tem que ser, que não pode ser ingrato. Tem muita gente, eu não posso ser ingrato, seu fulano me ajudou. A sua humildade, o povo acredita nessa bondade desses candidatos e se deixa levar pelos presentinhos. Então, a realidade é essa. Calbi, vamos dar mais um passo nessa timeline. 2016 é um ano importante na sua trajetória política. Isso, né? Em 2016 eu realmente fui vereador e vi que não podia fazer muita coisa. Então, fui cuidar da minha vida, trabalhar na fazenda, né? Cuidar da minha vida também, como servidor público. Eu ainda era servidor público, só me afastei em 2019 do serviço público. Então eu fiquei um pouco afastado. Então, uma oposição lá que queria se iniciou um grupo de oposição lá em Murici e que me convidaram para participar. E eu fui para ajudar a oposição, não fui para ser candidato, não fui com esse propósito de ser candidato, fui para ajudar a oposição. Mas no primeiro momento disseram, não, você é candidato, você é o candidato do grupo. Eu digo, não, vamos lá, o grupo tem gente aqui que eu acho que pode também ser candidato. Até que tinha um companheiro, um amigo, Cristiano Martins, que tinha sido candidato anteriormente, e é uma pessoa que eu confiava e que tenho ele em boa conta. Então, vamos fazer uma pesquisa. Foi feito, o Cristiano deu em primeiro lugar e eu fiquei em segundo lugar. Só que o Cristiano não aceitou ser candidato de maneira nenhuma. Mesmo eu me colocando à disposição para ser vice, eu digo, vamos, eu ajudo você de toda forma. Não quero. Calbi, você é o candidato. Então eu fui candidato como da oposição em Murici em 2016. Nessa condição. Sem dinheiro, sem partido. Nem eu cobrei a ninguém e não perguntei em momento algum que estrutura alguém tinha para me oferecer. Apenas me coloquei à disposição do grupo para ser candidato. E fomos candidatos e fomos muito bem votados, já com uma votação expressiva, né, que as oposições antes realmente não haviam conseguido. E assim nós fizemos. E todo mundo já abriu uma clareira grande, numa mata escura e densa, cheia de bicho que todo mundo tinha, que a política Murici, os calheiros, ninguém vence, ninguém derruba. Então já abriu uma clareira grande. E nisso fomos para a segunda eleição em 2020, já com a empolgação maior, já com o povo acreditando mais na possibilidade da oposição ter sucesso. E nisso conseguimos uma votação ainda melhor, tendo 6.248 votos, quando ficamos aí a 270 votos do candidato da situação, né? Apoiado pelo governador Renan Filho, o Renanzinho, apoiado pelo senador Renan Calheiros, apoiado pelo deputado estadual Olavo Calheiros. Então, tinha uma estrutura grande, né, em torno da candidatura do filho do Olavo. Sem nada, teve essa votação. E nós tivemos essa votação. Então,
se criou ainda mais a esperança de que a oposição seria vitoriosa. Hoje, o senhor sai em qual lugar nas pesquisas? Na última pesquisa, o senhor teve conhecimento? Olha bem, uma pesquisa que surgiu, né, aí, que foi feita pela Record, aparece o candidato do prefeito com 29%, aparece o meu nome com 25%, e o outro candidato que se diz da oposição, mas que nunca foi, com 11%. Essa pesquisa eu não tive participação na construção dela de forma alguma, né? Só que existiu outra pesquisa, imediatamente surgiu o resultado de outra pesquisa, onde é completamente diferente, um absurdo, né? Eu apareço lá embaixo com um percentual mínimo. Mas eu estou questionando na justiça essa pesquisa. Eu quero conhecer as fontes, as entranhas dessa pesquisa. Uhum. E vamos levar isso adiante. A gente sabe como é que funciona essas coisas do interior. Calbi, ao que o senhor atribui, o senhor não sei se é verdade, me permita, não sei se é verdade realmente, mas dizem que o dono dessa empresa que fez a pesquisa é o mesmo maqueteiro do candidato dos Calheiros. Já vi coisas assim. Calbi, ao que você atribui essa quantidade de votos que você tem, sair tão bem colocado nas pesquisas eleitorais, sendo que você não põe dinheiro a nível dos calheiros e tem essa oposição que é muito forte? Você conhece quem? De onde é que você veio para as pessoas acreditarem em você? Olha bem, meu pai é uma pessoa que sempre, nunca admitiu a possibilidade de sair de Murici. Meu pai viveu a vida toda, nós viemos estudar em Maceió e ele nunca admitiu a possibilidade de vir morar. Nós tínhamos casa aqui, tudo, montada, tudo, e ele nunca admitiu, visitava, mas a casa dele, o lugar de morar, sempre foi lá. A minha infância foi toda em Murici. A minha juventude e fase adulta também nunca tirei o pé de Murici, porque sempre estava ao lado do meu pai, trabalhando na fazenda e tal. E também, depois de 95 para cá, eu praticamente assumi tudo que era do meu pai. E passei a tomar conta da fazenda lá em Murici também. Então, a gente sempre conviveu, a gente sempre... meu pai trabalhou, muita gente em Murici ajudou meu pai trabalhando na fazenda. Então, meu pai é conhecido demais, uma pessoa que sempre estava lá ao lado dos amigos, sempre foi solidário, sempre gostou de política, mas ele foi candidato em 60, década de 60 e não quis mais. Mas ele nunca deixou de estar ao lado das pessoas e dos amigos. E eu, como depois que fui ser vereador em Murici, também me reaproximei tanto dos amigos do meu pai, como dos meus amigos de infância e de muita gente nova também, que passei a conhecer e conviver. Então, a gente tem uma trajetória, né? E sempre procurando ter uma postura de coerência, né? Sempre tendo uma postura de coerência, de confiança, de amizade. Então, muita gente, o Calbi, não, não sou eu, é a minha família, né? É a maneira de ser, a maneira de se portar socialmente, que eu acho que a gente vai construindo uma credibilidade, né? Tanto é que os outros candidatos de oposição em Murici nunca alcançavam esse patamar. Todo mundo, mas isso é o desgaste dos calheiros. Revolta, sim, logicamente que tem os desgastes calheiros, que é grande, mas também é a credibilidade da oposição, do nome da oposição, né? Foi o que eu fiz ver, né, ao candidato dito que se diz de oposição lá em Murici. É isso, cada um tem sua história, cada um faz as suas opções, faz as suas opções. E com isso as pessoas também botam na balança. Não pense que ninguém sabe da sua vida, não sabe como a sua família se portou. No interior é muito fácil. Foi aquela pergunta que você me fez inicialmente, né? O interior, com a política do interior, é isso, é muito que eu respondi, que ela é muito próxima. Então as pessoas não adianta estar querendo criar uma história se você não fez aquela história, né? Então, ele foi vereador do MDB, fui vereador do MDB, mas eu nunca fui vereador do prefeito. Eu fui vereador do MDB. Eu fui vereador do prefeito. Eu não fui construído pelo prefeito. Eu não fui fabricado pelo prefeito. Eu não fui comprado pelo prefeito. E as pessoas não podem mudar de lado, não podem ir com novos conhecimentos, mesmo que tenham feito parte de qualquer outra coisa do mundo, não pode de repente querer progredir na vida. Muito obrigado por esmiuçar e detalhar, por dar a oportunidade de detalhar. Só que é o seguinte,
Você não pode, no primeiro momento que você desce de um palanque, descer e querer representar uma oposição. Isso aí aí sim. Não é? Como é que você. É isso que eu digo, é história. É Você história. tem que construir. Você tem que construir. Né? Eu fui candidato em 2016, fui candidato em 2020 pela oposição. Convidei o atual candidato que se diz de oposição para participar da chapa, para ser candidato a vice, ele não aceitou. Ficou no palanque dos Calheiros, pediu voto para os Calheiros, fez vídeo para os Calheiros, a sua vice da mesma forma. Convidei, através do marido, para participar da chapa, para vir ajudar a oposição. Não foi para Murici. Não foi para Murici, não aceitou. E os dois hoje se dizem de oposição e querer representar as oposições, não. Eu disse isso em setembro do ano passado, que se encontrassem um nome que o nosso grupo confiasse, eu apoiava, não seria candidato a vice, nem a vereador, nem queria secretaria, não queria absolutamente nada. Agora queria um nome que pudesse realmente representar as oposições e que a gente acreditasse que depois das eleições não estariam juntos de novo com os Calheiros, como já aconteceu, de a gente apoiar, derrotar o Deus de Murici, que era um homem muito querido de Murici, que era Olavo Calheiros pai, o senhor Olavo Calheiros, né, o pai de todos eles, e nós derrotamos e logo depois a gente foi traído pela pessoa que derrotou. E voltou aos Calheiros e 30 anos se passaram para a gente reconquistar essa posição de ameaça aos Calheiros. Então, é toda uma história que tem que ser construída, que tem que ser considerada para chegar e querer representar um grupo de oposição. Não é descer e querer que a gente engula de goela abaixo e que de uma hora para outra, não, eu mudei, eu não enxergo mais assim. Se há 4 anos atrás você estava pedindo voto para quem está no poder. Calvin, sobre o seu plano de governo, o que é que você tem para entregar para o povo de diferente do que o povo já viu até agora? Olha bem, eu em Murici, quando eu fui vereador, eu sempre questionava os vereadores da base, do prefeito, exatamente isso. Dizia o seguinte, dizia o seguinte, eu quero que vocês me apresentem uma coisa em Murici que funcione a contento para o povo, um serviço prestado pelo município. Murici sempre foi um canteiro, sempre teve obras, muitas obras. Mas os serviços que eram prestados para as pessoas sempre deixou a desejar. Então, nós temos em Murici um hospital que está há 14 anos em reforma. 14 anos em reforma. 14 anos? 14 anos em reforma. É inacreditável isso. Pois é. Em 2015, o governador Renan Calheiros disse que ia abrir o Centro Cirúrgico de Murici, 2015, já há 5 que havia fechado. E até hoje não abriu o hospital. Vive funcionando numa unidade básica de saúde. Se os elegendo, o senhor termina esse hospital? Esse hospital tem que funcionar e voltar a ser o que era. Esse hospital atendia a Murici, a região, como eu já falei. E não existe mais esse hospital. E há quem diga, né, que o hospital até a eleição não vai abrir, porque estão prometendo especialistas e que vai aumentar leitos, mas a informação que nós temos é que eles transformaram o hospital em Murici, depois do Regional da Mata, no hospital psiquiátrico. Então, 80% ou 90% dos leitos serão utilizados para tratamento psiquiátrico, que é um tratamento de baixo custo. Isso eu conheço porque eu passei 6 anos trabalhando no SUS. É um tratamento de baixo custo, é um hospital que tem um custo baixo, porque normalmente o paciente de problemas psiquiátricos, ele saiu da crise e ele vai para casa. E o que o senhor vai fazer? Então nós temos que redirecionar recursos, né? Redirecionar recursos, que a gestão hoje tem muito recurso direcionado para o que não interessa, para ilusão, para iludir, mais que para o que interessa para as pessoas, né? Para cuidar realmente das pessoas, que eles vivem dizendo que gostam de cuidar de gente. Todos eles. Ele e a sua oposição gostam de cuidar de gente, mas na realidade não cuida, né? Normalmente eles enganam, normalmente eles sempre jogam ali um paliativo, como eu disse, nunca tem programa, nunca tem um planejamento de gestão, é sempre política. Então nós temos na saúde esse problema de reaver esse hospital que era nosso, que Murici. Hoje as pessoas são jogadas na ambulância, são levadas para o Regional da Mata, ou se não, vem para Maceió. Então nós temos que redirecionar recursos de outras pastas lá, que eu sei, né? Murici tem que ter festa, muita festa, tem que ter. Agora, hoje se prioriza a festa do que o medicamento, do que o exame. Aí não dá. Então, é por aí. A educação de Murici, muito bonita, muita propaganda, muito barulho, muita
Mas na realidade nós temos hoje alunos do sétimo e do oitavo ano analfabetos. Então tem professores sendo contratados por eles para alfabetizar menino que está concluindo o fundamental. Quando eu não fecho a prova do meu filho, eu não consigo tirar 10 numa prova do meu filho, que faz o 9º ano. Como é que tem menino analfabeto concluído o fundamental? Isso, então, é isso. A zona rural do mesmo jeito. Nós temos um assentamento lá, nós temos 2 senadores, mas tem 2 assentamentos que ninguém tem o título da terra. Porque alguém fica por trás, né, segurando para as pessoas não serem donas proprietárias da sua terra, para ficarem manipulando politicamente. Então, nós temos assistência social, distribuição de cesta básica lá, que o povo tem que botar o feijão no sol para tirar o mofo. Então, tudo isso, eu acho que nós temos, eu acho que a gente pode melhorar essa qualidade de vida das pessoas, né? Saneamento, Murici paga uma taxa altíssima para a BRK, Calbi, quando o saneamento... Nesse momento, o senhor falou de saúde, de educação, cultura e assistencialismo. No assistencialismo, o senhor ponderou como que está lá hoje. Quais são as suas propostas para resolver esse problema, por exemplo, que do aluno, vamos voltar para a educação. Na educação, que o aluno no 8º ano não está terminando alfabetizado. O que o senhor vai fazer para resolver lá? Eu acho que você tem que investir muito na qualidade do professor, principalmente, né? Capacitação. Primeiro, capacitação, remuneração de qualidade, respeito ao trabalho. Eu fui servidor, efetivamente, trabalhando 38 anos e meio. Depois passou mais um tempo e saiu a minha aposentadoria já com 42 anos, mas eu trabalhei efetivamente 38 anos e meio. Então eu conheço o que é ser servidor público, né? Servidor público, mas respeitado, né? Eu sei o que já passei como servidor público, de perseguição, de ser mandado até para o interior do estado. Então eu sei que respeitar, a necessidade de se respeitar o servidor público pelo trabalho que ele faz, pela abrangência do trabalho do servidor público, né? Que no mínimo processo ele está atingindo a muita gente, não é pouca gente. Qualquer processinho público, ele representa o interesse de muita gente. E aí o que ele está falando é importante, veja, ele está falando em capacitação, valorização do professor, porque o professor que entra na sala de aula pensando no boleto de energia que está devendo, não vai entrar saudável, não vai passar um conteúdo de qualidade. E ele está falando nisso, de capacitar e valorizar, que é os 2 pilares mais importantes hoje para você ter uma educação de qualidade. Claro que precisa de estrutura também, né? De você ter uma sala de aula com equipamentos como ar-condicionado, um quadro bom, um livro bom, mas esses 2 pilares que ele tocou são os mais importantes. Isso. Exatamente, né? E estruturar, né? Modernizar, né? A educação no nosso município, que fica sempre no discurso, fica sempre no vamos melhorar, e faz a imagem entregando farda, né? Quando no meio do ano se entrega a farda do aluno, né? Mas faz a imagem, faz o vídeo, faz a propaganda, leva a mãe, leva o pai. Então, faz o alarde é grande, agora o resultado é pouco. Então, nós temos que repensar isso tudo, né? Analisar. Muita gente, é isso que eu digo, isso é um trabalho árduo, né? Que tem que contar com a parceria de muita gente, né? A universidade, levar a universidade para Murici, efetivamente, na qualidade, né? Investimentos em tecnologia. Então, não é uma coisa que eu digo que não vou fazer milagre. Não vou fazer milagre do dia para a noite transformar isso. Por isso que eu digo também que a gente já perdeu muito tempo, né? Que a gente, há 8 anos atrás, se a gente tivesse começado isso, a história hoje já era outra. Mas, infelizmente, eles têm o poderio, né? E enganam muito, iludem muito, prometem tudo e, na realidade, não vem nada. Então, o meu projeto é esse, é levar para o município, remodelar totalmente essa gestão que existe, que não serve a ninguém, aqui atual não serve a ninguém. O senhor vai fazer auditoria? É obrigatório a gente saber, né? Até para poder, eu não vou assumir responsabilidade de ninguém. Eu não posso chegar na prefeitura e assumir responsabilidade de ninguém. Se estão fazendo coisa errada, que procurem corrigir e deixar tudo muito bem posto, bem claro mesmo. Né? Então, para que as pessoas, né? Porque eu não vou ser cúmplice, não vou ser omisso.
Calbi, esse momento da entrevista agora, eu vou falar algumas palavras e você faz referência a essa palavra com frases curtas, o mais curta que você puder. O que vier do seu coração, mas tem que ser curto. Não pode ser um textão, tá? Então eu vou falar a palavra, o senhor fala e aí eu volto com outra palavra. Família. É tudo, é a base, né? É a base de tudo, né? A gente tem que sempre voltar para casa, né? Tem que sempre voltar para casa. Progressismo. Tem que existir, a gente não pode deixar a coisa estagnar, não pode estagnar. Conservadorismo. Não é possível, não é possível. Ideologia de gênero. Não gosto de rótulos. Mulher. Sem ela, nada. Filhos. Eu acho que é a continuação de tudo, né? A continuação da nossa vida, né? Luiz Inácio Lula da Silva. Teve tudo para ser tudo. Jair Messias Bolsonaro. Mudou o país. Dilma Rousseff. A continuação do que era para ser tudo e não foi nada. JHC. Tem tudo para fazer tudo. Renan Calheiros. Já passou, já devia ter saído do quadro há muito tempo. Arthur Lira. A continuação do mesmo. Rodrigo Pacheco. Está fazendo um grande mal ao país. Alexandre de Moraes. Atrapalhando um bocado a nossa democracia. OAB. Deixando muito a desejar há muito tempo. Calbi, queria agradecer você por ter se feito presente aqui. Sai lá de Murici para vir bater um papo conosco aqui, falar com o seu eleitor. Dizer a você que o canal está aberto, em setembro quero você aqui de novo, para a gente bater um papo, você dizer como é que está o andamento da sua campanha. Da mesma forma, o candidato da oposição também está convidado. A gente convida todo mundo, abre espaço para todo mundo. Gostei de você ter vindo aqui, de conhecer você, sua pessoa. E deixar novamente o canal aberto, agradecer aí você. Né? Muito obrigado, né, mais uma vez, né? Quero agradecer a oportunidade e dizer que, se não fui claro, ou se a minha intenção aqui é de construir, né? Sempre foi na política de construir, sempre de trazer o melhor não só para mim, mas para mim, para minha família e para toda a sociedade. Então, estou à disposição, estarei sempre à disposição para a gente esclarecer qualquer coisa, né? Eu costumo dizer às pessoas que estão mais próximas, digo, qualquer coisa que escutar, me pergunte, porque se tiver no meu CPF, eu assumo. Bacana. E a você, querido ouvinte, queria pedir a você para compartilhar, dar o velho like, seguir nessa série de entrevistas que a gente está fazendo aqui com candidatos de cidades importantes como Murici, que é referência aí, onde a gente está entrevistando prefeitos e candidatos a vereadores, e para vocês conhecerem a proposta deles e saber tomar a decisão do seu voto, e não fazer do seu voto conchavo, nem vender o seu voto. Ver que aqui a gente traz gente da esquerda, como a vereadora Teca Nelma, que esteve aqui na semana passada, gente da direita, gente do centro, gente da oposição, da situação, que a gente quer mostrar as propostas para você ouvir e tomar a sua decisão. Calbi, novamente, muito obrigado. Valeu!